Olá, meus prezados alunos de Pedagogia, Orientação e Prática de Projetos na Infância. Professor Daniel Alexandre aqui. E aí agora nós vamos utilizar essa ferramenta, né? Vamos utilizar esse aplicativo aqui para estar ministrando as nossas aulas. Pessoal, antes de mais nada, deixa eu falar para vocês algo aqui. Por que eu não estou fazendo live? Por que eu não estou fazendo ao vivo? Porque à noite está muito complicado fazer isso. E se eu colocar para fazer uma live ou fazer um ao vivo no horário do dia, por exemplo, um dia que está mais tranquilo, um horário que está mais tranquilo, eu posso acabar prejudicando alguém que está trabalhando. Então a pessoa não pode estar presente naquele momento. Então o que eu pensei? Eu tentei encontrar a melhor maneira possível, tanto para vocês como para mim. Então eu estou tendo dificuldade de participar de live. Então quando eu vou participar de live à noite, fica caindo. E a minha internet, até que eu tenho uma internet boa aqui. Mas eu percebi que ontem, por exemplo, a minha internet estava menos da metade. Quase que eu não consegui baixar nada. Então tá bem complicado. Então o que eu pensei em fazer com vocês? Eu vou trabalhar dessa forma com essas aulas, então eu vou pegar do meu caderno agora, estou pegando do meu caderno, estou fazendo os slides, a gente vai usando esse aplicativo aqui, eu vou disponibilizando ele para vocês assistirem, e à medida que vocês forem assistindo e tendo dúvida, pode mandar para mim, porque eu vou estar online, então praticamente vai ser basicamente a nossa interação ali, tá bom? E aí eu atendo as sugestões dentro das nossas habilidades aqui e as dúvidas que vocês forem tendo, tá bom? Se tiver alguma coisa para poder contribuir também, pode contribuir. Então, essa aula de hoje vai ser uma revisão, uma breve revisão para a gente saber onde que a gente está, onde que a gente parou, e aí eu vou responder as atividades, tá certo? Bora para frente. Nós falamos sobre o artigo 205 da Constituição Brasileira, né? Que a educação é direito de todos e o dever do Estado e da família e será promovida e incentivada com colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Por que eu trabalhei com o artigo 205? Porque a disciplina de vocês, que fala de práticas, de projetos na infância, ela está muito voltada para a questão dos documentos oficiais que a gente tem hoje. Então eu estou batendo bastante nessa tecla que é BNCC e Currículo em Movimento, que é a base principal para os projetos. Se a gente não entender o básico, ou pelo menos o essencial, porque os documentos são muito grandes, né? Então não tem como a gente dominar tudo aquilo ali. Nem os profissionais da área conseguem dominar tudo, eles precisam de alguns suportes. Mas a gente precisa pelo menos entender o básico, porque a gente entendendo o básico, a gente consegue sim fazer os nossos projetos. E a nossa disciplina, ela vai culminar, agora a gente trabalhando, ela vai culminar em plano de aula. Então a última coisa que eu vou trabalhar com vocês, nós vamos trabalhar o currículo em movimento, vamos trabalhar as linguagens, vamos trabalhar alguns projetos e por último nós vamos trabalhar plano de aula e modelos de projetos. E aí, dependendo se a gente tiver tempo, aí a gente vai tentar esquadrinhar um pouquinho mais a BNCC e o currículo em movimento, mais o currículo em movimento da educação infantil, que é o que vocês vão estar mais utilizando, tá bom? Então, por isso que eu parti do artigo 205, porque o artigo 205 fala exatamente isso, ó, que tem que ser trabalhado em parceria com a comunidade, com a sociedade, com a família e promover o desenvolvimento da pessoa, desenvolvimento pleno da pessoa. E quando a gente estava falando sobre desenvolvimento pleno, nós falamos da formação integral, que é a formação de corpo, alma e espírito. E a gente entrou até em alguns conceitos aqui, que algumas pessoas acreditam que existe apenas corpo e alma. Alma é mente, alma é emoção, alma é sentimento e corpo é o que a gente está vendo, esse corpo físico aqui. E espírito é a ligação com o imaterial, ou seja, com o metafísico, aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não pega, aquilo que a gente não mensura. A mente dá para a gente mensurar. Ah, professor, como é que eu vou mensurar a mente? Como é que eu vou medir a mente? A gente mede pelos equipamentos que a gente tem, né? Então a pessoa quando está com raiva, ela ativa algumas áreas do cérebro, quando ela está triste, ativa outras áreas do cérebro, a área do desejo é ativada em algumas áreas do cérebro. Então, nesse sentido, dá sim para a gente mensurar a mente, para a gente medir a mente. Agora, o espírito não tem como. A gente não mensura o espírito. O espírito é uma coisa mais voltada para a questão da fé, que cada religião vai ter a sua. Então vai ter gente que vai acreditar que é só corpo e alma, vai ter gente que vai acreditar que é corpo, alma e espírito. E aí os termos que a gente trabalhou foi dicotomia e tricotomia. Então dicotomia são duas partes que se acredita que só existe corpo e alma,
E alma voltando que essa questão de mente, sensação, sentimento, não é coração, tá, gente? A gente fala coração porque o senso comum fala coração, os românticos falam coração, mas não é o coração que sente, não é o coração que sente. O coração, ele bombeia sangue. Ai, professor, então por que que quando eu tô com saudade de alguém, meu coração aperta, meu coração dói? É porque o fluxo sanguíneo ele vai alterando e a gente acaba sentindo nessa área do peito. Mas todas as sensações, todos os sentimentos estão na nossa mente, que algumas pessoas vão chamar de alma. Então, essa separação entre alma e corpo. E tricotomia é quem acredita em corpo, alma e espírito, que é essa ligação com o eterno, essa ligação com o espiritual, essa ligação com o metafísico. Uma vez eu estava fazendo uma atividade em sala de aula, uma roda da vida, e a roda da vida tem uma parte que fala da espiritualidade. E um aluno virou para mim e falou assim: professor, eu não tenho religião. Aí eu perguntei para ele assim: o que você acredita? Ele falou: eu acredito numa força interna que me liga com o universo. Eu falei: ok, essa é a sua religião, essa é a sua crença, essa é a sua espiritualidade. Então tem pessoas que elas não têm uma religião, elas não pertencem a uma igreja, não pertencem a um templo, não pertencem a alguma comunidade, mas elas têm uma espiritualidade muito grande, muito aguçada, e elas conseguem se conectar com os outros, se conectar com o ambiente. São pessoas que a gente chama que em determinados momentos são até as pessoas evoluídas, né? Então, nesse sentido. Então, esse trabalhar com corpo, alma e espírito é extremamente essencial, tanto para o docente como também para o discente. Claro que cada sociedade, cada comunidade, cada escola vai ter a sua particularidade, principalmente quando se fala em relação à espiritualidade, que ainda existe muita coisa voltada para isso. Embora a BNCC tenha a questão do ensino religioso, mas ainda se fala muito de laicidade, né, do Estado laico, que a gente não se pode falar sobre isso, então você tem que falar de uma maneira geral. Agora, o que eu digo para vocês, pessoal, dentro dos estudos que eu tenho feito na área de comportamento, dentro da minha área de formação, é extremamente importante que todo ser humano tenha essas três áreas bem trabalhadas. Até aquelas pessoas que dizem que não têm religião, elas precisam sim dessa espiritualidade bem desenvolvida, senão vai ficar sempre um buraco dentro da pessoa. Se ela não tiver com essas três áreas bem desenvolvidas, bem trabalhadas, ela vai ter problema. Por isso que tem muita gente que tem problemas emocionais, problemas de relacionamento, problemas de autoestima, porque alguma coisa está faltando ali. Tem alguma área ainda que não foi trabalhada, não foi resolvida. Isso não significa que a gente vai conseguir ficar 100% em tudo, não é isso que eu estou falando. Mas tem pessoas que elas estão no negativo em alguma dessas áreas aí. E quando a gente está no negativo, está ali abaixo daquilo que é uma vida saudável, a gente começa a ter muito problema. E aí a gente começa a entrar no nível da doença. Então são pessoas que têm muitas dores, não conseguem dormir, não conseguem ter momentos de alegria, de plenitude. E claro, essas pessoas têm outras coisas também, tá? E quando eu falo isso, eu estou falando tanto para adulto, como também para criança, para adolescente, para jovem. Isso acontece em todos os níveis. Claro que ainda em algumas idades os níveis são menores, mas é extremamente importante que quem está assim procure ajuda. E nós, enquanto professores, a gente não pode deixar que essas coisas cresçam dentro da gente, porque a todo tempo a gente está trabalhando com pessoas, a todo tempo a gente está recebendo energia dos outros, a gente está trabalhando com o sentimento dos outros, e a gente precisa estar se blindando contra isso, se fortalecendo contra essas coisas e sendo uma pessoa melhor cada dia, tá? Então é extremamente importante que o docente trabalhe todas as áreas de desenvolvimento pleno, como está lá no artigo 205, que o docente trabalhe para ajudar com que o seu aluno trabalhe isso. Quem falou muito sobre isso foi o Vygotsky. Vygotsky, ele falou sobre essa questão do professor como mediador, essa ponte entre aquilo que a criança sabe e aquilo que ela é capaz de fazer. Se o professor não estiver preparado para fazer essa ponte, a aprendizagem ela não é efetiva. E aí nós conversamos um pouquinho em sala de aula sobre complementação pedagógica, e foi uma discussão bem longa que eu lembro, né? Que a gente começou a falar sobre complementação pedagógica e rendeu, viu? A nossa aula de 50 minutos, e aí foi muitas dúvidas, e a gente fala uma coisa, outro fala outra. Até que as nossas aulas têm sido até interessantes, porque a turma ela é muito comunicativa, questiona bastante, e isso até que é bom, porque vocês acabam trazendo coisas que não faz parte da minha área, e eu também não estou vivenciando aquilo, e aí acaba agregando aos conhecimentos de todos, né? Isso é muito bom. Desculpa.
E isso é muito bom. Então, nesse dia, a gente começou a falar sobre complementação pedagógica. Eu gostei dessa imagem aqui, né, que é aquilo que a gente pode complementar. O que é complementação pedagógica? Complementação pedagógica foi um projeto feito pelo MEC para poder atender uma necessidade ou uma dificuldade ou um déficit na educação básica. Por quê? Por exemplo, tinha um professor que era formado em biologia e ele dava aula lá de biologia, dava aula de física, e aí daqui a pouco ele começou a dar aula de história. Aí você percebe que a biologia para a história, ela tem um espaço até razoável entre biologia e entre história. O que o MEC resolveu fazer? Resolveu dar complementação pedagógica para esses professores. Por exemplo, um professor que era formado em biologia, licenciatura em biologia, mas ele estava exercendo, dando aula de história há muitos anos. Então o que o MEC fez? Ele resolveu promover uma complementação pedagógica de aulas mais ou menos aí de um ano e meio no máximo, mas em torno de um ano, para poder complementar esse professor que já estava em atividade. Retomando aqui, pessoal, 2 filhos e um cachorro. Então, fui dar um jeito ali no cachorro para poder melhorar aqui o nosso áudio. Então, essa questão da complementação pedagógica. O que o MEC fez? O MEC ele resolveu fazer isso porque tinha esse déficit. Então, professores que eram formados em uma área específica dando aula de outra disciplina. E aí já tinha muito tempo ali tendo essa prática. O MEC resolveu dar essa complementação pedagógica. Aí o que aconteceu? As redes privadas perceberam essa oportunidade de começar a oferecer esses cursos de complementação pedagógica para todos os profissionais de nível superior. E foi quando a gente começou a conversar sobre isso. Porque aí, dentro desse processo de complementação pedagógica, tem pessoas, qualquer nível superior, qualquer formação superior, dependendo da instituição, dependendo do interesse da instituição, eles estão dando complementação pedagógica. E a pedagogia tem crescido muito nisso, por causa dos concursos. E aí tem pessoas que têm uma área, às vezes nem é uma área alinhada com aquilo ali, e ela está fazendo uma complementação pedagógica, e aí faz um curso de pedagogia, uma licenciatura em pedagogia, acho que de um ano e meio no máximo. E aí faz encontros, às vezes encontros semanais, tem um encontro por semana, tem algumas disciplinas, eles aproveitam toda a carga horária daquele curso ali, e a pessoa tem uma licenciatura em pedagogia. O que eu falei para vocês é que isso, a Secretaria de Educação e o MEC não vê isso com bons olhos, porque para dar complementação pedagógica, de acordo com as orientações, tem que ser uma faculdade que já ofereça o curso. Então, no caso da Uniplan, a Uniplan ela tem o curso de pedagogia, então ela poderia sim oferecer uma complementação pedagógica do curso de pedagogia, porque ela já tem. Então não é, e o MEC também não vê com bons olhos essa questão de parceria, essas coisas todas. Agora a gente sabe que existe essa questão comercial e tem essa questão da rede privada e tudo mais, eu não vou entrar em relação a isso, então tem muita gente fazendo. O que eu digo para vocês, se vocês forem escolher uma complementação pedagógica, pesquisem, tá? Pesquisem, então tome cuidado, porque às vezes vocês podem estar gastando dinheiro de vocês num lugar que não vai ser efetivo para vocês, vocês vão se arrepender, vão gastar tempo, dinheiro, paciência, vão ficar estressados, tanto para a questão de complementação pedagógica, como também para a questão da pós-graduação. Procure uma pós-graduação que seja interessante na área de vocês. Uma pós-graduação que eu indico para vocês é orientação e gestão. Então isso vai ajudar muito, está bem relacionado com a nossa disciplina aqui. Por quê? Porque quando você passar no concurso ou quando você estiver até na rede privada, isso vai ajudar bastante, porque se surgir alguma oportunidade de supervisora, de coordenadora pedagógica, até de diretora, você vai ter esse curso e isso vai ajudar bastante nos seus projetos. Então o que eu indico para vocês a princípio é orientação e gestão. Quem quer trabalhar com a área da psicologia vai trabalhar com a questão da psicomotricidade, vai fazer um curso de neurociência, neuropsicopedagogia. Quem quer dar aula para adulto, e se for na alfabetização, vai procurar um curso, uma especialização mais voltada para a EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Quem quer dar aula para adulto na faculdade, faça docência do ensino superior. Então tá aí as pós-graduações que vocês podem fazer nesse processo de formação e tudo mais. Aproveitem todas as oportunidades, pessoal, porque oportunidade ela só tem topete.
Você só pega ela pela frente, viu? Então, não deixa passar não. E aí a gente fez esse esqueminha aí que eu gosto muito de fazer. Quando jogou aqui pro meu celular, tá, gente? Ele, quando eu jogo aqui, ele acaba desconfigurando um pouquinho ali. Mas a gente fez aí. Esse CF é a Constituição Federal. Então a Constituição Federal, ela abrange tudo. Todos os documentos abrange a Constituição Federal. A Constituição Federal abrange todos os documentos, que é a nossa Carta Magna. Depois vem a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Me acompanha aí, tá? Eu tô de cima para baixo. Do verdinho, agora ali o amarelo ali, o laranja, amarelo laranja, né? Então, LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, vocês terão de disciplinas, ou já tiveram, que trabalham ou trabalharão com as Leis de Diretrizes e Bases da Educação. Temos a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é o que nós estamos trabalhando na nossa disciplina. O Currículo em Movimento, que é o Currículo em Movimento aqui do Distrito Federal, que a gente também está trabalhando na nossa disciplina. Nós temos aí o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, ou Projeto Pedagógico, em alguns lugares eles chamam só de PP, de Projeto Pedagógico, e aí a gente tem discutido muito isso em sala de aula, porque de uma instituição para outra mudam-se as nomenclaturas. Não é que está errado, pessoal. Tem algumas coisas que sim, que já ficaram obsoletas. Por exemplo, com essa questão dos novos formatos, a forma como vai se falar com as crianças e tudo mais. Então, tá tudo muito novo, como eu já falei para vocês. Então, não é que está errado, é porque as pessoas ainda não aprenderam as novas nomenclaturas. Então, alguns professores, por exemplo, vão chegar para vocês e vão usar uma nomenclatura antiga. Por quê? Porque ainda não teve acesso àquela nova nomenclatura. Então, não dá para a gente falar assim que está errado, que não... Vamos com calma. Isso vai ser mais fortalecido e mais estabilizado e mais fortificado até o final do ano. Então, quando acabar 2020 aí, eu acho que isso vai ser mais fortificado. E ainda mais agora, né, com o que está acontecendo, meio que deu uma parada praticamente em tudo, porque todos os olhares estão para a saúde agora. Então, todos os olhares estão para a saúde. Então, algumas coisas pararam mesmo e isso aí vai refletir sim para os próximos anos. Então, talvez lá para o final de 2021 que isso esteja bem consolidado. Então, estamos aí no PPP, né, no Projeto Político Pedagógico, que cada escola faz a sua. Então, o Projeto Político Pedagógico ele é orientado pelos documentos que estão acima, né, desde a Constituição até o Currículo em Movimento, mas cada escola tem o seu Projeto Político Pedagógico e ele é feito anualmente, em parceria com a comunidade escolar. Então é feito com os diretores, com os coordenadores, com os professores, com os pais. Em algum momento, dependendo se for uma escola que trabalha com a gestão democrática, eles vão tentar trazer alguns alunos para participarem. Isso no papel, né? Na teoria é assim. Mas às vezes, no real mesmo, quem faz são algumas pessoas ali, o diretor, o coordenador, eles fazem o projeto político-pedagógico, faz uma reunião e chama todo mundo para poder apresentar esse projeto e às vezes pedir alguma sugestão, porque reunir todo mundo às vezes é complicado. Mas, na teoria, seria isso. E depois vem o plano de ensino. O plano de ensino é aquilo que é feito de maneira bimestral, trimestral, semestral e, em alguns casos, anual, tá? Então vai depender, vai de instituição para instituição, vai de curso para curso. O plano de ensino é de responsabilidade do professor. O professor vai fazer o seu plano de ensino. Então, o plano de ensino ele é amplo. Por exemplo, se for um plano de ensino semestral, o professor já tem que falar qual a proposta pedagógica dele, desde o primeiro dia de aula até o último dia de aula. E aí ele vai colocando por dia ou por semana, não sei, vai depender aí de cada instituição, vai mudar. Quando eu estou falando de plano de ensino e plano de aula, nós temos algumas coisas que são pontuais. Por exemplo, como objetivos, justificativa, desenvolvimento, data, recurso, tempo. Então, tudo isso, avaliação, tudo isso são básicos. Agora, a maneira que isso vai ser colocado, se vai ser com papel no formato paisagem, se vai ser com papel em formato retrato, retrato é o em pé, paisagem é o deitado, se vai ser em planilha do Excel, se vai ser por meio de PowerPoint ou de Word, isso aí cada escola vai ter a sua, tá? Tem algumas escolas que eles já dão para o professor, já entrega o professor o modelo pronto, assim, tá aqui o modelo, tá aqui os espaços, você só preenche aqui. Então cada um vai ter o seu plano de ensino. Qual a diferença principal do plano de ensino e o plano de aula? O plano de aula está aqui no meio. O plano de ensino ele é maior.
ele é mais abrangente, então ele vai aí de bimestre até semestre, em alguns lugares, dependendo como for o curso, já é o plano de ensino anual. Então, dependendo como for o curso, já é anual. O plano de aula, ele é diário. Então, o plano de aula ele é feito para nortear o que o professor vai fazer naquele dia de aula, com o seu objetivo. No caso de vocês vão trabalhar com os campos de experiência. Então, qual o campo de experiência que você vai trabalhar, qual o desenvolvimento que você pretende para aquela turma e qual a avaliação que você vai fazer e, às vezes, alguma atividade complementar. Quando for lá para o final da nossa disciplina, eu vou mostrar para vocês esses exemplos, tá? A gente tem os exemplos aí, inclusive eu já postei esses exemplos lá no Aluno Online. PPP, plano de ensino, plano de aula, projeto, tudo mais. Calma lá, pessoal, é muita coisa mesmo, mas a gente vai dar conta, você vai dar conta e você já tem uma grande, como é que eu vou dizer assim, uma grande vantagem, você já tem uma grande vantagem que é estar conhecendo esses documentos. Se surgir qualquer oportunidade aí de entrevista ou de fazer plano de ensino ou plano de aula, você já vai saber o que está acontecendo. Então não se preocupe em tentar entender tudo isso, não, porque realmente é muita coisa, tá? É muita coisa. Vai pegando aí o que você consegue, tendo dúvida você vai me perguntando, e aí vamos com calma, tá? Passo a passo, step by step, na fé, vai dar tudo certo. E aí nós temos aí a Base Nacional Comum Curricular, que a educação é a base. Eu gosto muito desse slogan deles aí, que fala isso, né? Educação é a base. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela pretende trabalhar um conjunto de aprendizagens essenciais. Então, um grupo de profissionais, de cientistas, de autores, de pedagogos, psicólogos, gestores, eles se reuniram para poder formar isso, e isso foi realmente um grande trabalho. Não sei se vocês acompanharam, mas a gente estava acompanhando, que era toda hora um vai e vem, uma discussão, isso entra, isso sai, isso pode, isso não pode, isso você não pode deixar de colocar isso vai ferir a Constituição, isso não vai ferir, gente querendo tirar coisa, gente querendo colocar coisa, e aí foi bem estressante, né, até terminar o resultado final da Base Nacional Comum Curricular. Mas aparentemente tem gente que não gosta, né, e tudo, mas eu gosto bastante do formato como ficou e da proposta. É uma proposta maravilhosa. O difícil é colocar em prática. Então, assim, o difícil é internalizar isso, os profissionais internalizarem isso, o governo apoiar para isso, a família comprar isso também, o professor comprar isso, porque a Base Nacional realmente ela está num formato bem interessante, trabalhando essa questão de conjunto de aprendizagens essenciais para a vida e para o desenvolvimento em sociedade. E um dos incentivadores para poder construir uma Base Nacional Comum Curricular foi para mitigar alguns índices. Mitigar significa diminuir, tá? Mitigar é diminuir. Que índices são esses? Os índices insatisfatórios de aprendizagem. Então, vocês já devem ter visto aí essas provas que são feitas, Prova Brasil, até o próprio resultado do Enem e outras provas que são feitas, o ENAD, percebe-se que existe um gap ou um espaço muito grande em relação à qualidade de ensino no Brasil. E eles estão com essa proposta de realmente aumentar o índice de satisfação em relação à aprendizagem brasileira. E para isso eles precisavam ter um documento que norteasse isso. Lembrando que a Base Nacional Comum Curricular é tanto para as redes públicas como para as redes privadas. Outra coisa que eles queriam mitigar é o índice de repetência. Então, repetência e abandono, principalmente no ensino médio. Então, o índice de repetência e o índice de abandono no ensino médio é muito grande. Então, eles resolveram modificar muitas coisas, resolveram trazer incentivos, tanto para os professores como para os alunos, mudando, né, as estratégias ali, para ver se consegue diminuir esse nível de repetência e o nível de abandono. E a educação básica, nós temos 3 fases aí da educação básica, tá? Isso aí tem que ficar gravado na sua memória. Grave isso na sua memória. Toda vez que a gente fala de educação básica, nós estamos falando de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação básica, ela começa na educação infantil e termina no ensino médio. E aí no relatório de gestão da Secretaria de Educação
do Distrito Federal, esse relatório aí no caderno de vocês, eu tinha colocado o relatório de 2017, mas eu encontrei esse daqui que está de 2015 a 2018, e aí eu tirei um print ali, coloquei aqui, dá para a gente entender mais ou menos como que era o formato e como que ficou o formato agora. No relatório, agora ficou um pequenininho, vou ver se eu aumento, ó, no relatório aqui, ó, os níveis e as etapas. Então aqui eu tenho educação superior, começo com a educação superior aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Aqui, isso. A gente só aumenta, só que na hora de voltar, ele dá um tilt aqui para mim. Então, ensino superior. Ensino superior é considerado como graduação e pós-graduação. Então, tudo isso é considerado ensino superior. Mas a educação básica, ela termina na... A educação básica termina lá no ensino médio. Desculpa, eu ia falar outra coisa. A educação básica termina no ensino médio. Agora, ensino superior é tudo aquilo que a gente considera como graduação ou pós-graduação. Dentro da pós-graduação, nós temos as especializações, que é chamado de lato sensu. Depois, nós temos o mestrado e depois nós temos o doutorado. São os três principais. Aí vem PhD, pós-doc e outras coisas. Alguns autores ou algumas pessoas vão falar que tudo aquilo que você faz depois da sua formação, da sua graduação, tudo aquilo que você faz depois da sua graduação é pós-graduação. A diferença é que uns são menores e outros têm uma carga horária maior. Então nós temos aqui o ensino médio, a partir dos 14 anos de idade, são 3 anos de estudo. Nós temos aqui o ensino fundamental, que aí ele vai dos 6 anos aos 14 anos de idade, são 9 anos de estudo. E aqui a educação infantil, que vai de 0 a 3 anos a creche, de 4 a 5 anos a pré-escola. Então, esse aqui é o que estava descrito lá no relatório de 2015 a 2018. Vamos ver se a gente consegue diminuir isso aqui agora. Diminuir. Vou pausar aqui, pessoal, que aí eu diminuo. Pronto, voltei. É porque às vezes é difícil mesmo. Eu consigo aumentar, mas na hora de diminuir aqui, ele às vezes emperra um pouquinho. E aí nas modalidades a gente tem, né? Educação profissional e tecnológica, educação de jovens e adultos, educação especial, educação à distância, educação básica do campo, educação escolar indígena e educação quilombola. Você vai encontrar currículos em movimento para cada um desses. Eu falei para vocês que o currículo em movimento atualizado, já com a nova base comum curricular, eu não encontrei. E realmente eu não encontrei não, tá, gente? Eu pesquisei, hoje eu não pesquisei, mas naquela época, foi em março, eu fiz uma pesquisa e o currículo em movimento não estava pronto. Em relação à BNCC, o que foi que eu encontrei de mais recente? Se vocês tiverem informações recentes para mim em relação à BNCC, o novo currículo, a base, o novo ensino médio, o que está acontecendo, vocês mandem para mim. Mas o que eu encontrei das informações que eu fiz uma pesquisa, o que eu encontrei? Que em Brasília tem algumas escolas que estão sendo utilizadas como escolas experimentais. Então, essas escolas em Brasília já estão, sim, com o novo ensino médio, mas não são todas. E aí o prazo para colocar isso realmente em prática é até 2022, se eu não me engano, tá? Então, tem aí a BNCC do novo ensino médio, tá lá, parece que já terminou a BNCC do novo ensino médio, mas o currículo em movimento atualizado ainda não tem, eu não encontrei esse documento. Então eles têm esse prazo aí para poder fazer e implementar tudo isso no novo ensino médio. Até porque alguma discussão que a gente estava fazendo em sala de aula é porque não tem profissionais para dar conta de tudo isso. Por exemplo, como a questão da formação integral. E é onde a gente entra, né? Eu tô observando essas oportunidades de trabalho, porque se tiver realmente vagas para profissionais, por exemplo, da minha área, que é a área comportamental, a área de gestão, a área de estratégia no ensino médio, sem precisar ter uma licenciatura específica para determinadas disciplinas, eu quero aproveitar essa oportunidade, sim, para poder dar aula para esses meninos aí. E aí você também vai poder aproveitar dentro das suas formações e assim por diante que você vai fazer. Então, se vocês tiverem acesso ao novo currículo em movimento atualizado do ensino médio de acordo com a BNCC, mandem para mim, por gentileza, isso já me ajuda bastante, eu vou ficar muito grato. E aí,
Nós temos aqui a etapa da educação básica na rede pública de ensino do Distrito Federal, essa organização da rede pública das etapas de educação. Então, isso daqui, de acordo com a fonte lá do governo do Distrito Federal, a Secretaria de Educação. Como é que era de 2015 a 2018? Desse jeito aqui, ó. Creche de 0 a 3 anos de idade, pré-escola de 4 anos de idade e a outra pré-escola de 5 anos de idade. Então, pré-escola 1 e pré-escola 2. Ou primeiro período 1, primeiro período 2. E esse eles chamavam de primeiro ciclo. Então, o primeiro ciclo ali da educação infantil. E aí depois, no ensino fundamental, pulava para o segundo ciclo, que aí vem o primeiro bloco inicial de alfabetização, que é o BIA, a gente tem falado bastante sobre isso aqui embaixo, tá? Segundo ciclo, primeiro bloco de iniciação de alfabetização, que a gente chama BIA, que é Bloco Inicial de Alfabetização. E aí o segundo ciclo é dividido em primeiro bloco e o segundo bloco. O primeiro bloco, ele vai do primeiro ano ao segundo ano e o segundo bloco no terceiro ano. O que a BNCC pretende? É uma proposta, então existe uma discussão muito grande em relação a isso. É que o aluno esteja alfabetizado aos 8 anos de idade, ou seja, no final do segundo ano. Então, no final do segundo ano, com 8 anos de idade. Deixa eu ver aqui, com 5 a 6 anos, isso mesmo. A gente chega aqui com 5, vem aqui para 7, termina o segundo com 8, isso mesmo. Então, no final do segundo ano, ele já tem que estar alfabetizado. Hoje não, antigamente, né? Porque hoje é a BNCC que manda. Mas antigamente eles tinham até o terceiro ano. Então, até o terceiro ano, ou seja, no segundo bloco aqui do segundo ciclo, eles tinham para estar alfabetizados, ou seja, com 9 anos. E aí vem essa discussão, que é uma discussão que eu estou atrás. Eu tenho conversado com algumas pessoas da educação infantil, tenho perguntado o que está acontecendo. Tem alguns documentos que eu tenho recebido, porque o pessoal da educação infantil, eles estão tendo muitas reuniões, agora parou por causa do que está acontecendo, né? Mas eles estavam tendo muitas reuniões sobre a Base Nacional Comum Curricular, sobre o novo currículo em movimento, como é que vai se comportar, como é que chama, campo de experiência. Tem algumas coisas que não podem falar mais, algumas nomenclaturas que estão mudando. E aí eu estava conversando com algumas pessoas nesse sentido e perguntando como é que vai ficar o processo, porque até então não alfabetiza na educação infantil. A educação infantil você aprende brincando, então não tem o processo sistemático de alfabetização. E aí quando eu trago esse assunto para dentro da sala de aula, muitos alunos falam assim: professor, mas o meu filho tem 5 anos, já sabe ler e escrever, meu filho começou a escrever com 4 anos. Aí eu falo: gente, depende. Depende da escola, depende da criança, depende do estímulo que é dado. Ele vai sair sim da pré-escola conhecendo algumas letras, conhecendo números, mas ele vai fazer isso de uma maneira mais lúdica, ele vai fazer isso brincando. Não é algo assim que tem que avaliar aquilo ou que o professor vai colocar no plano de aula dele ou no plano de ensino dele, que ele vai alfabetizar, porque o bloco inicial de alfabetização começa no primeiro ano. Então, dependendo da escola, vai fazer isso. O meu questionamento tem sido qual? Se já existia dificuldade no terceiro ano, os alunos estavam saindo do terceiro ano por quarto ano, sem estarem alfabetizados, totalmente alfabetizados, ou seja, não conseguiam fazer frases simples, não tinham letramento, não conseguiam entender frases simples. Se já estava assim, como é que eles vão conseguir alfabetizar com 8 anos? Sendo que no final do terceiro ano, a alfabetização já não estava concluída da maneira como gostaria que fosse. Aí, o que se pensa é que a alfabetização, o BIA, tem que ser antecipado. Então, o meu questionamento tem sido, eu tenho perguntado para as professoras se elas vão realmente começar a trabalhar de maneira sistemática, organizada, para iniciar uma alfabetização ou uma pré-alfabetização com 4 anos de idade. E aí, esse é o meu questionamento. Porque embora aconteça, eu sei que acontece, eu sei que tem escolas que ensinam, eu sei que tem crianças que já saem com 5 anos sabendo ler e escrever, eu sei, mas os documentos falam que isso não pode acontecer, que não existe isso de forma sistemática. Então esse é a minha discussão. Se ficou muito complexo o que eu acabei de falar aqui para você, você pode mandar uma mensagem para mim que eu te respondo, tá? Em relação a esse meu questionamento em relação à alfabetização. Porque se na pré-escola começar a alfabetização, então o BIA já não é
no segundo ciclo, porque o BI é o bloco inicial de alfabetização. E uma professora que eu tive contato, uma professora que já está no fim de carreira, excelente professora, ela explicava para os pais falando o seguinte: não ensine os seus filhos a escrever, porque tem um traçado específico, e aí ensina errado. E quando a criança ensina errado, é mais difícil, quando chega aqui tem que ficar ensinando certo. Então deixa que a gente vai ensinar. Então tem todo esse processo, tá bom? E aí depois embaixo vai para o terceiro ciclo, que o terceiro ciclo do quarto ano trabalha o primeiro bloco e o segundo bloco, e aí vai para a organização em semestres. Quando chega no quinto ano, do quinto ao nono ano, aí já começa a trabalhar com semestre. Aí primeiro semestre, segundo semestre, primeiro semestre, segundo semestre e assim por diante. E no ensino médio também. Primeira série, segunda série, terceira série, vai trabalhar por semestres. Mas até o quarto ano se trabalha por bloco, ciclo e bloco. Primeiro bloco, segundo ciclo, primeiro bloco, segundo bloco, terceiro ciclo, primeiro bloco, segundo bloco. E dentro desses blocos e dentro desses ciclos, eles têm todo um esquema, toda uma documentação, todo um projeto, o que eles querem trabalhar, o que eles podem trabalhar e o que eles querem atingir. Como eu falei para vocês, são muitas regrinhas, muitos documentos. Isso aqui você vai aprender no dia a dia mesmo. Aqui você vai ter essa noção. Você vai conhecer esse documento, você vai conhecer essas planilhas, para quando você estiver na prática em sala de aula, você vai falar bem assim: não, eu já vi isso aqui. Aí sim você vai conseguir colocar em prática. Por enquanto, a gente só vai conhecer esses planos mesmo. E aqui nós estamos dentro da Base Nacional Comum Curricular. Então, dentro da Base Nacional, eu fiz um print e eu tirei algumas coisas para tentar ficar um pouco mais claro aqui para a gente. Então, nós temos aí, ó, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, competências gerais da educação básica. E aí, na educação infantil, vai se trabalhar com campos de experiência. E ali no próximo slide a gente vai aumentar essa partezinha aqui. Já no ensino fundamental e no ensino médio, vai trabalhar com áreas do conhecimento. O ensino fundamental é chamado de anos iniciais e anos finais. E vai trabalhar com unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. No ensino médio, vai trabalhar com habilidades. Vamos para nosso campo de interesse aqui, que é a educação infantil. Então aqui eu separei para vocês como que está na BNCC, a gente já chegou até falar isso em sala de aula, que a gente colocou no caderno. Como que está na BNCC? A BNCC divide a educação infantil em creche e pré-escola. A creche é colocada ali, ó, bebês, que é de 0 a 1 ano e 6 meses, então chama de bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. Também dentro da creche tem aqui crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses e 3 anos e 11 meses. Então aqui eles excluíram a questão do maternal. Então eu fiz uma pergunta agora há pouco, e aí essa questão do maternal, parece que esse nome maternal não tem mais. Então eles tiraram a questão do nome maternal. Agora se chama creche, bebês e crianças bem pequenas. E na pré-escola se chama crianças pequenas, de 4 anos e 5 anos e 11 meses. Aí você poderia me perguntar assim: professor, para que serve isso? Para que serve isso? Isso aí serve para você, na hora de conversar na escola e na hora de fazer os seus documentos, utilizar as nomenclaturas corretas, utilizar os nomes atuais. Não vou falar nem correto, os nomes atuais. Então os nomes atuais agora são creche, pré-escola, bebês, crianças pequenas e crianças bem pequenas. E isso realmente é complicado, até você decorar isso aí, até você decorar essas datas. Quem já está na creche já tá acostumado com isso, já está se acostumando com esses nomes. Agora quem não tem contato com a educação infantil, vai ter um pouco mais de dificuldade. Pessoal, esse texto aqui em cima eu não vou ler não, tá? Depois você pode voltar e ler, que foi uma parte que eu tirei ali da BNCC. Aí como cabia aqui, eu acabei deixando, mas o meu foco principal é mostrar para vocês isso daqui, já que a gente já trabalhou isso em sala de aula no caderno. E aí, educação infantil, né? O direito de aprendizagem e desenvolvimento e os campos de experiência. Quando a gente fala de direito de aprendizagem e desenvolvimento, a gente tem esses campinhos aí, ó, esses 6 campinhos aí, que é o quê? Direito de conviver, de brincar, de participar, de explorar, de expressar e de conhecer-se. Então, esses aí são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento que a criança tem dentro da educação infantil. Por que a gente está trabalhando só com educação infantil? Porque a disciplina de vocês, ela pretende trabalhar com primeiro a educação infantil, ou seja, projetos nessa primeira infância.
Então nós vamos tentar trabalhar o máximo possível dentro desses campos aí. Então a criança ela tem direito de conviver, ela tem direito de brincar, ela tem direito de participar, ela tem direito de explorar, ela tem direito de expressar-se e ela tem direito de conhecer-se. Isso aqui você vai colocar dentro dos seus projetos, você vai colocar nos seus planos de ensino e você vai colocar nos seus planos de aula e vai ser o seu dia a dia de sala de aula. Campos de experiência. Nós temos aí os campos de experiência, o eu, o outro e o nós, são 5 campos de experiência, né, de acordo com o novo currículo em movimento, 5 campos de experiência de acordo com a BNCC. O primeiro é o eu, o outro e o nós. O segundo, corpo, gestos e movimentos. O terceiro, traços, sons, cores e formas. O quarto, escuta, fala, pensamento e imaginação. E o quinto, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Quando a gente pega um documento desse tamanho, a primeira coisa que a gente pensa assim, meu Deus, que documento grande, como é que eu vou utilizar isso nos meus planos de ensino e nos meus planos de aula? Os documentos, eles já trazem os objetivos, já trazem os seus desenvolvimentos. Então, o que você precisa, em alguns momentos, é só você copiar aquela parte ali, copiar e colar. Você copia o campo de experiência, copia o objetivo principal, cola no seu plano de aula. Agora o desenvolvimento é que você vai fazer. Você que vai dizer como que você vai trabalhar aquele objetivo e como que você vai trabalhar esse campo de experiência dentro da sua sala de aula, explicando passo a passo e terminando com a sua avaliação. Você só precisa encontrar ali o que você quer. E o documento, a BNCC, vai trazer uma explicação de cada um deles. O que é, para que serve, como é que funciona. E isso vai te ajudar bastante. E o currículo em movimento também. E aí nós temos o exercício que eu passei para vocês, né? O exercício para a aula do dia 17/3. Escrever quais são os campos de experiência de acordo com o currículo em movimento da educação infantil e colocar uma breve explicação sobre cada campo e um exemplo de atividade que pode ser feita em sala de aula para trabalhar cada campo. Lá na BNCC, pessoal, tem uma parte lá que aparece, se eu não me engano, cores, traços, sons, acho que é isso. E aparece ali embaixo os objetivos. Não foi isso que eu pedi, porque ali já tem o objetivo, já tem a competência a ser trabalhada. Não é isso. Eu pedi uma breve explicação de cada campo de experiência. Ou seja, você vai colocar o eu, o outro e o nós e uma breve explicação na frente. Por exemplo, como está aqui, ó. Olha, traços, sons, cores e formas. Isso aqui eu tirei da BNCC a primeira parte, porque a explicação deles é muito grande. Por isso que eu pedi uma breve explicação. Esse daqui ainda está grande ainda, mas se você quiser copiar desse jeito aqui, tá tranquilo. Então o que é traços, sons, cores e formas? É conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais no cotidiano da instituição escolar, e possibilitar às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como artes visuais, pintura, modelagem, colagem, fotografia, etc. A música, o teatro, a dança, o audiovisual, entre outras. Se você quiser escrever com as suas palavras, melhor ainda. Perguntar para você o que é esse campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Aí você vai falar, gente, é trabalhar escrevendo, pintando, ouvindo, trabalhar com teatro, trabalhar com audiovisual, com modelagem, com colagem, com fotografia, é isso. Então, se você explicar desse jeito, extraordinário. Aqui está uma explicação mais formal, né? Então é isso que eu queria. Em cada um desses, esses 5 campos, cada um desses eu queria que você escrevesse e colocasse na frente o que cada um significa, uma breve explicação, justamente para a gente treinar, para a gente memorizar. E se você fizer isso no seu caderno, eu fico muito feliz, porque você exercita a sua escrita. Então esse era o exercício da aula do dia 17/3. Tu fazer isso com 5 campos de experiência, tá? E aí do dia 24/3, eu pedi para vocês, escreva quais eram as linguagens do antigo currículo em movimento e comparar com os campos de experiência explicando suas semelhanças. Então nós temos aqui, esse aqui ó, é a capa do antigo currículo em movimento, que ele vigorou aí, se eu não me engano, até 2017 ou 2018, se me falha a memória ali. Eu sei que ele foi instituído em 2013. E aí eram 7 campos de experiência.
sete linguagens, desculpa. Eram 7 linguagens. Então a primeira linguagem era cuidado consigo e com o outro, segunda, linguagem corporal e assim por diante. Linguagem oral e escrita, linguagem matemática, linguagem artística, interações com a natureza e a sociedade e linguagem digital. Eram essas linguagens aqui que eram utilizadas nos planos de aula. Então quando se ia fazer um plano de aula da educação infantil, o professor colocava lá o objetivo e colocava a linguagem que ele gostaria de trabalhar, ou as linguagens. Por exemplo, em algumas atividades, o professor colocava 3 linguagens. Eu quero trabalhar cuidado consigo e com o outro, vou trabalhar a linguagem corporal e eu vou trabalhar a linguagem artística, por exemplo. Então, uma brincadeira, ele vai fazer uma brincadeira de roda, onde o coleguinha tem que pegar na mão do outro, onde o coleguinha tem que dar um abraço no outro, ou tem que fazer um cafunézinho na cabeça. Isso aí pode ser o cuidado consigo e com o outro. A linguagem corporal é o coleguinha dançando, fazendo um gesto e o outro imitando. Então ele faz um gesto, o outro imita. Isso aí seria a linguagem corporal. E a linguagem artística é o teatro, fazer uma encenação. E aí faz um teatro, conta uma história, coloca a criança como personagem, né, dentro da história, o professor contando a história no processo de contação de história, coloca a criança dentro do personagem ali, traz a criança para dentro da cena. Então, numa atividade como essa, você consegue trabalhar 3 linguagens, cuidado consigo com outro, linguagem corporal e linguagem artística. Lembrando que esse era o antigo currículo em movimento. Isso não está sendo usado mais. É só para você saber que existia esse currículo e aí ele mudou, e aí de linguagem mudou para campo de experiência. Então ficou assim, os campos de experiência. Agora são esses, né? O eu, o outro e o nós, corpo, gesto e movimento, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, e aqui as linguagens do lado. O que eu queria que você fizesse? Que você fizesse uma comparação entre os campos de experiência e as linguagens. Por exemplo, o eu, o outro e o nós, se liga a quem? Cuidado consigo e com o outro. Corpo, gestos e movimentos, se liga a quem? Linguagem corporal. Deixa eu só voltar aqui para ver se foi isso mesmo que eu pedi. Ai, meu Deus. Como é que deixa eu voltar? Espera aí. Agora eu vou ter que dar uma pausa aqui para poder voltar. Pronto, voltei aqui. Voltei. Então eu pedi assim, ó, escreva quais eram as linguagens do antigo currículo em movimento e comparar com os campos de experiência explicando suas semelhanças. Então eu pedi compara os campos de experiência explicando suas semelhanças. Então vamos lá, de novo. O eu, o outro e o nós, cuidado consigo e com o outro. Qual a semelhança? Os dois trabalham com essa questão de respeito. Respeito para com o outro e respeito para comigo. E coletividade. Corpo, gesto e movimentos, linguagem corporal. Os dois vão trabalhar com movimentos. Vai trabalhar com identificação do corpo e movimentos. Traços, sons, cores e formas. Traços, sons, cores e formas a gente liga com linguagem artística. Então, quando eu estiver falando de traços, sons, cores e formas, eu posso voltar aqui diretamente para linguagem artística, porque aí vai a questão das fotografias, da modelagem, dos desenhos e assim por diante. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Linguagem oral e escrita. Então, se eu estou falando de escuta e fala, eu estou falando de linguagem oral, estou falando de linguagem escrita. Então, você liga uma coisa com a outra e a semelhança é justamente isso. Todos eles vão trabalhar com a questão da fala, com a linguagem oral e com a linguagem escrita. Essa é a principal semelhança. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Quando eu já falo ali de tempos e quantidades, de quem que eu lembro? Linguagem matemática. Então, esse daqui vai ligar diretamente com linguagem matemática. Aí, sobrou 2 aqui, né? Nós sobrou linguagem digital, interações com a natureza e a sociedade. Interações com a natureza e a sociedade, você pode ligar diretamente com o eu, o outro e o nós, ou com pensamento e imaginação. Com esses 2 aqui você consegue ligar porque eles se encaixam. Linguagem digital, pessoal, vai se encaixar praticamente em todos eles. Porque me diz o que a gente não tem de digital. O que a gente não consegue trabalhar com a questão digital? Praticamente tudo. Então a comparação que eu queria que você fizesse era essa aí, tá? Comparar um com o outro só para a gente saber as mudanças. Então, de 7 linguagens, foi diminuído, na verdade, né? Diminuiu para 5 campos de experiência.
E do dia 31/3, escolha 3 competências gerais da BNCC e fale sobre sua importância na educação infantil. E tente, aí, olha, esqueci de corrigir aqui, perdão, tá? Passou despercebido de novo. Não é tende, tá? É tente. Tente dar exemplos de comportamentos que podem ser adquiridos ou modificados, tanto no discente como no docente. Então vamos lá. Eu pedi para você tentar dar um exemplo aqui de comportamentos que podem ser adquiridos ou modificados, tanto no discente, no aluno, como no docente. Primeiro a gente tem que saber que competências gerais são essas. Essas aqui são as competências gerais da educação básica que está lá na BNCC, nas primeiras páginas da BNCC. Eu sei que lá dentro vai ter outras coisas, mas quando eu pedir para vocês verem as competências gerais, são essas aí, que são 10 competências gerais. Eu separei só essas 3 que eu pedi para vocês 3. Então, nessa primeira competência, só para a gente entender o que eu pedi para você. Na primeira competência está assim, ó, valorizar e utilizar conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Eu separei apenas aqui valorizar a sociedade justa, democrática e inclusiva. Como que eu trabalho isso com o meu aluno e como que eu trabalho isso comigo? Isso aqui eu posso trabalhar voltado para a questão da inclusão e do respeito, falando de todas as características do ser humano, todas as características, falando das questões das dificuldades de aprendizagem, da educação especial, das deficiências físicas e como que a gente lida com isso, como que a criança vai lidar com esse diferente. É engraçado, pessoal, te falar diferente, né? A gente fala diferente assim, como se... Quando eu falo diferente é porque ele está fora do normal. E o que é normal, né? O que é normal, se a gente fosse pensar nesse campo filosófico? Nós temos um padrão de normalidade. E aí, quando alguém sai desse padrão de normalidade, a gente já fala bem assim, esse é o diferente. Então, aí a gente tem que trabalhar com uma maneira inclusiva. O ideal seria a gente falar bem assim, não, todos somos diferentes, todos somos diferentes. Todos somos seres humanos, todos temos as nossas particularidades, todos temos as nossas individualidades. Na verdade, acho que a gente nem precisaria disso aqui se a gente tivesse evoluído bastante para não ficar com isso, né? Para ter um campo de experiência onde a gente precisa trabalhar a questão do respeito. Mas, infelizmente, a gente ainda não evoluiu, então por isso a gente precisa disso. Então, nesse caso aqui, é valorizar, sim, a questão democrática, cada um pode dar a sua opinião, vamos discutir opinião, cada um pode ter a sua voz, cada um pode ter a sua ideia, respeitando a ideia do outro, respeitando o espaço do outro e trabalhando com a questão da inclusão. Todas as raças, todos os credos, todos os estilos, e aí a gente aceitando de uma maneira respeitosa, cada um no seu espaço. A dificuldade que a gente tem hoje justamente é isso. É as pessoas quererem impor o comportamento delas, de repente alguns comportamentos, só que ela quer impor o comportamento dela no meu espaço. E às vezes eu quero impor o meu comportamento no espaço do outro. Então não existe essa questão do respeito, de respeitar o espaço de cada um. Então como que eu trabalho isso com o discente, como que eu trabalho isso com o docente, como que eu trabalho isso com o aluno, como que eu trabalho isso com o professor? O professor vai ter que trabalhar com ferramentas de autoconhecimento. Então ele tem que olhar para dentro de si, reconhecer os seus preconceitos, aceitar os seus preconceitos e tentar fazer com que os seus preconceitos fiquem só com ele mesmo e que ele não fique maltratando as pessoas ou deixando as pessoas de uma maneira ruim ou deixando as pessoas de uma maneira desagradável por causa dos seus preconceitos, porque todos nós temos, tá? Todos nós temos preconceito. Você tem alguns preconceitos, eu tenho os meus preconceitos, só que a questão é o seguinte, a gente tem que entender que preconceitos são esses, guardar esses preconceitos dentro do nosso coração, trabalhar isso para que a nossa vida seja uma vida mais justa, seja uma vida mais democrática, seja uma vida mais inclusiva. Então, basicamente seria isso aí, nesse primeiro. Agora você vai ter que colocar isso com as suas palavras. Você já me conhece, por mais que eu tente me controlar, eu acabo falando desse jeito mesmo, né? Não tem como. E aí você vai tentar fazer isso. Mas nessa primeira competência, o que a gente poderia destacar é o respeito. Como trabalhar o respeito e a aceitação no aluno e no professor. E aí você vai colocar ali, você separa essa competência e coloca como você trabalharia isso.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Aí eu separei apenas isso aqui, ó, exercitar imaginação e criatividade. Quando eu estou pensando com criança, como é que eu exercito imaginação e criatividade, tanto na criança como no professor? Uma das coisas é contação de história. Gente, eu acho extraordinário contação de história, trabalhar com teatro, porque o professor ele se solta, ele usa a criatividade dele, ele se joga, e principalmente se o professor ele tiver essa habilidade de acordo com as múltiplas inteligências de Gardner, se ele tiver essas habilidades artísticas, aí que ele vai fluir mesmo, a habilidade artística e a habilidade criativa vai ser maravilhoso. E para a criança também, estimular a imaginação, estimular o jogo, e estimular o sonho, e estimular a construção de novas possibilidades. Então você pode fazer isso por meio da brincadeira, por meio da contação de história, por meio do teatro, e por meio da brincadeira e até por meio da música. Por meio da música você pode estimular também um pouco de criatividade, um pouco de imaginação. Então é assim que você trabalha. No 3, na terceira aqui, valorizar e fruir as diferentes manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artística e cultural. O objetivo deles, como é competências gerais da educação básica, isso aí não é só para a educação infantil, tá? Quando fala de educação básica, vai da educação infantil até o ensino médio. Quando fala de fruir das locais até as mundiais, às vezes fica muita coisa, né? Você vai trabalhar muita coisa assim, cultural do mundo inteiro. Vamos primeiro começar trabalhando assim aqui com o nosso. Então aqui, o que a gente tem de cultura? Brasília tem muita coisa, né? Então é uma mistura de culturas. Eu ministrei uma disciplina que foi Homem e Sociedade, onde os alunos tinham que fazer um trabalho cultural, né? Então eles tinham que fazer uma pesquisa de campo e fazer uma apresentação sobre a cultura de Brasília. E era cada coisa que aparecia, porque realmente é um mix de cultura aqui em Brasília. Mas no Brasil nós temos algumas coisas que são bem culturais. Por exemplo, a festa do Bumba Meu Boi, tem o carnaval, tem o dia do índio, e assim outras coisas mais. Como é que eu trabalho isso por meio de manifestações artísticas com o professor e com o aluno? Como é que você poderia trabalhar isso? Você pode trabalhar com confecção, você pode trabalhar com desenho, mais uma vez trabalhando com o teatro, falando da importância da cultura em si. A gente sabe que tem algumas culturas que são muito bonitas, são bonitas, são lindas, né? São interessantes. Tem outras culturas que merecem um pouco mais de observação, então não vou entrar nesse campo agora, né? Que é um campo mais da antropologia, né? Que é a questão dos índios, que tem alguns comportamentos com alguns filhos que nascem com defeito, mas eu lembrei aqui, mas eu não quero entrar nesse campo aqui agora não. Mas em relação a isso, então quando eu penso em cultura, a primeira coisa que me vem na cabeça é o índio. É o dia do índio, a cultura do índio, como que o índio vive, como é que a gente valoriza essa cultura, nossa cultura brasileira. Como é que a gente valoriza isso? Como é que a gente valoriza a cultura das comidas típicas, das roupas e assim por diante? E aí você vai colocar o que você poderia fazer para que o professor valorize a cultura e para que o aluno valorize a cultura. O que você pode colocar que é mais clássico é por meio dos desenhos, por meio dos filmes e por meio do teatro. Então essa seria a sua atividade. E eu lembro, pessoal, que eu pedi para vocês, em alguma dessas aqui, vocês proporem uma atividade, como você poderia trabalhar isso com o seu aluno, né? Propor uma pequena atividade. Não sei se eu coloquei aqui ou se foi em outra disciplina. Se foi em outra disciplina, você desconsidera, porque eu não quero voltar aqui o slide aqui agora, não. Eu falei várias coisas que você pode fazer com o seu aluno. Então, dentro dessa atividade, ou dentro dessa proposta aí de exercício, você pode colocar uma atividade que você trabalharia com o seu aluno em sala de aula, uma coisa bem simples. Você coloca ali e escreve. O que eu gostaria muito é que você compreendesse esses documentos, esse tanto de coisa que a gente tem aqui, que você compreendesse e que ficasse claro da minha parte para vocês, para que a gente está estudando isso, para que serve isso, tá bom? Então a gente responde aí. E para terminar a nossa aula aqui, né, como de praxe, né,
Tem uma frase aí que eu gosto bastante: aproveitar cada dia, usufruir da essência do ser, ver a beleza do multiforme, dar graças ao Criador para não descobrir no momento da morte que não vivi. Adaptação de Sociedade dos Poetas Mortos. Deus abençoe, grande abraço e até a próxima aula.